meio-dia e 36, no estúdio do Extra Meio-Dia, está conosco o colunista Luiz Henrique Dalmolin, que hoje vai falar sobre gestão. Boa tarde, Dalmolin. Boa tarde, Amado. Boa tarde a todos de casa. Primeiro dizer que muito legal estar compartilhando contigo hoje a apresentação do programa e desejando um pronto restabelecimento ao Alessandro aí, que amanhã ou depois ele possa voltar e poder falar. Hoje a gente veio falando um pouco sobre uma pergunta que veio do público aí de casa, perguntando o que era gestão, né? O pessoal pergunta, às vezes, porque às vezes eu escrevo lá no Extra e o exemplo foi dado, por exemplo, o exemplo de hoje, né? Hoje a gente teve que fazer uma gestão aqui dentro do estúdio para tentar verificar quem ia poder apresentar, de que forma que ia poder ser feito isso. Isso necessita de gestão. Então, basicamente, para todo mundo que está em casa, a gente vem falando ao longo do tempo e a gente escuta muito falar em gestão pública, falar em gestão de carreira, falar em gestão financeira, falar em gestão administrativa. E todo esse conceito, esse contexto, ele traz algumas impressões que nós temos que ter. A primeira coisa da gestão é que quem vai ser um gestor ou quem vai administrar alguma coisa, e administração é alguma coisa que a gente faz com pessoas, né? Então todo tipo de gestão envolve atividades que, primeiro, eu tenho que conhecer se eu vou fazer algum tipo de gestão, ter um pouco de conhecimento específico de algumas atividades e saber que eu vou ter que me relacionar com gente, com pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente coloca é que a gestão ela é muito específica, mas no macro, no conceito geral, nós temos várias atividades que podem ser utilizadas, desde uma dona de casa fazer a gestão, fazer o planejamento da sua cozinha, até aquela entidade pública ou privada, organismo público ou privado, empresa que trabalha. Então, a gente percebe que hoje o que acontece? Muitas pessoas estão indo para o mercado de trabalho, e eu falo isso porque a nossa região é uma região que ela trabalha muito com o segmento de comércios e serviços, e nós temos dificuldade em alguns gestores de implantar o seu negócio. Segundo, algumas empresas de buscarem gestores para administrar esses negócios. E a gente percebe também uma grande quantidade de pessoas que não conseguem gerir, por exemplo, a sua carreira profissional ou o seu financeiro. Então, a gente dá algumas dicas rápidas aqui para a gente tentar ser o mais breve possível, mas, por exemplo, em relação à gestão da carreira profissional, as pessoas têm que saber o que as empresas precisam, né? O que o meu cliente necessita e o que a minha empresa precisa. Esse é o ponto específico para mim começar a montar uma carreira com cursos ou com capacitação. As empresas também, da mesma forma, têm que buscar profissionais para gerir, mas que tenham uma habilidade não só de somar um mais um, mas tem que saber ter um relacionamento comportamental com as pessoas, porque vai ter que lidar com pessoas o dia inteiro e isso é bastante importante. E para a área financeira, essa é uma parte específica também. Muita gente mistura, às vezes, o dinheiro, o recebimento que tem pessoal com o dinheiro da empresa. Isso é outro fator impactante que acontece muito nas empresas. Relacionamentos de casais, um dos fatores, o segundo fator maior de separação de casais após a traição é o financeiro, né? Marido e mulher ter problemas financeiros. Então é alguma coisa que as pessoas têm que tentar parar para pensar e tentar realmente gerenciar e planejar, trabalhar isso com uma rotina e com uma necessidade diária, semanal ou mensal para poder fazer. Então, de forma rápida, alguma pincelada sobre gestão. E na área pública a gente vê, só para a gente finalizar, que muitos gestores não estão lá. Estão políticos que não são gestores. E aí o fato de não saber qual é o tipo de ferramenta adequada, como que eu posso fazer, e toda a gestão ela impacta nisso, né? Eu tenho que saber qual o tipo de ferramenta adequada para a situação para mim poder resolver
E em determinados casos, para as empresas e para a gestão pública, quais são os indicadores que eu preciso medir para mim saber se a minha gestão está sendo correta ou não. Então, esses são fatores que a gente sempre coloca. Ô Dalmolin, e na questão de gestão financeira, já puxando nesse lado, né, como é que a gente pode fazer um planejamento financeiro quando não se tem nenhum dado histórico? Bom, a gente, falando de uma empresa, eu posso buscar empresas similares se eu tenho alguma informação. Se eu não tiver nenhum tipo de informação, pelo menos eu tenho que saber calcular o meu custo fixo e o meu custo variável, saber o quanto que eu vou de custo fixo que eu tenho no mês, tentar ter uma ideia de quanto que vai ser um variável a partir do momento que eu faço uma projeção de vendas, porque em cima disso eu vou ter também um preço de venda, né? Então, as empresas elas têm uma certa dificuldade inicialmente, porque não conseguem fazer o ideal é que se faça uma pequena pesquisa de mercado, de saber quem são os potenciais clientes, e em cima disso construir uma ideia limite, primeiro, segundo, terceiro mês, e a partir dali começar a construir um histórico. Mas a partir dos custos e ter uma ideia de lucratividade e de previsão de vendas, se dá para ter uma ideia normal de como que você vai ter esse financeiro. E o que é melhor, uma gestão mais focada no caixa ou no lucro? Bom, o ideal é que situações diferentes para as empresas diferentes, né? Mas o que a gente tenta colocar é sempre que assim, o lucro é sempre o resultado do bom trabalho, né? Toda empresa consegue ter um lucro a partir do momento que ela ou vende bem, ou ela compra muito bem, ou ela tem os processos muito ideais. A gestão de caixa é importante porque você trabalha com um fluxo de caixa onde não vai faltar dinheiro ao longo do tempo. Então, o ideal, assim, dependendo do tipo da empresa e conforme que é o segmento, o ideal é que se tenha um fluxo de caixa adequado, tendo esse fluxo de caixa, trabalhando com caixa adequado, lá no final o resultado vai aparecer em função do meu lucro. O fluxo de caixa leva em consideração essa parte dos meus custos. Trabalhar só em cima da lucratividade, às vezes eu compro por 1, quero vender por 2 e aí eu tenho 100%. E às vezes não é bem assim. Uhum. Mas tem muita gente também, Dalmolin, que mistura, né, os gastos pessoais das finanças com as finanças da empresa, né? Isso é e muito... como fazer para administrar isso? Isso é muito comum. Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, é realmente separar, para poder entender, até porque assim, ele tem que entender o resultado da empresa e entender o resultado dele, se realmente aquilo que ele tem, ele consegue trabalhar. E isso é muito difícil, muitas empresas misturam isso ao longo do tempo, usando até a conta corrente normal, o dinheiro que recebe de um aluguel, de um empréstimo, alguma coisa, mistura e depois no final não consegue saber o resultado adequado. E isso também cria uma dificuldade, porque não consegue visualizar, além dos resultados, problema em casa, problema de, às vezes, falta de caixa para pagamento do fornecedor, ele tem que pagar o aluguel dele, tem que pagar o mercado dele. Então, o ideal é que se faça o quê? Realmente separe, é preferível ter um prolabore maior, mas saber que vou gastar aquele prolabore, do que não ter nada e misturar tudo. E essa mistura pode também quebrar a empresa. Com certeza. No final, é uma possibilidade que existe, não vamos dizer que só isso, mas é um dos fatores que pode vir a acontecer o fechamento de empresas em função disso, porque ela não consegue identificar realmente, se eu não consigo nem me pagar, como é que eu vou conseguir pagar uns fornecedores? E aí começa a virar um balaio de gato, digamos assim. Ali, quando você estava falando de gestão, você falou em dificuldades, né? Quais são essas dificuldades que a pessoa encontra e o que fazer para ela não desistir perante isso? Bom, eu acho que a dificuldade sempre vai existir, né? O administrador, o gestor, ele tem que... A ideia aquela de matar um leão todo dia é verdadeira. Nós temos que, todo dia, tem dificuldades, obstáculos, mas as empresas elas estão preparadas para isso, né? Na dificuldade que aparece a oportunidade. Nós estamos passando um problema de pandemia aí já há quase 2 anos e muitas empresas cresceram nessa dificuldade. Então, ter conhecimento, ter coragem, né? Porque tem que arriscar muitas vezes, tem que ter a possibilidade de enxergar isso tratando de uma forma mais sistêmica de como que funciona a empresa e como é que funciona o mercado, e em cima disso buscar soluções.
Pode ser soluções tecnológicas, recursos, pessoas, né? Então, quando a gente fala nisso, as empresas e as pessoas têm que buscar essa solução dentro do tratamento específico do negócio dela. Uma empresa de engenharia tem determinadas dificuldades, diferentemente de uma empresa de odontologia. Então, nós temos que trabalhar nisso, visualizando, porque vão acontecer dificuldades diariamente. É difícil a gente especificar, mas com capacidade, e aí eu falo de capacitação, buscar identificar, saber os indicadores que mostram aonde que se apresenta a dificuldade da minha empresa, ou até na minha vida pessoal, né? Tem muita gente que hoje é dia 24 de agosto e na sexta-feira o dinheiro já terminou. E tem mais aí 30 dias, né? Mais 10 dias para terminar o mês, dos 30 dias do mês. Então a gente tem que tentar ter recursos ao longo do tempo até a finalização do mês e até o próximo recebimento, né?